Bom dia, bem-vindos à coletiva das estatísticas fiscais com Fernando Rocha, chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, que fará uma apresentação e depois nós abrimos as perguntas. Oi, Fernando, bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Antes de começar a divulgação das estatísticas fiscais de hoje, só queria comentar mais uma vez que, tal como aconteceu na coletiva passada, referente aos dados do mês de janeiro, nós tivemos que adiar essa coletiva. Ela estava originalmente marcada para o dia 31 de março, para divulgar os dados de fevereiro. Está acontecendo agora, no dia 8 de abril, em função do atraso no envio de informações necessárias para a compilação das estatísticas fiscais, né? Informações essas que são enviadas pelas instituições financeiras ao Banco Central. Né? O que aconteceu nesse caso, neste mês agora, da mesma forma que no mês passado, é que houve uma mudança em algumas formas de contabilização dos balanços e de outros demonstrativos das instituições financeiras, né? Alteração essa que foi efetivada pela resolução do Conselho Monetário Nacional número 4.966, de 25 de novembro de 2021, e que entrou em vigor esses critérios entraram em vigor a partir de janeiro de 25. Né? Com isso, as instituições financeiras têm relatado bastante dificuldades de adaptação a esse novo padrão, ao mesmo tempo que geram as informações demandadas pelo Banco Central, que são diversas nesse novo padrão, e com esses relatos tem tido dificuldade nesse fornecimento de informação. O Banco Central adiou os prazos para fornecimento de informações, mas mesmo assim as instituições têm tido atrasos, né? Como essas informações são insumos fundamentais para que o Banco Central possa compilar suas estatísticas, a gente teve que adiar novamente nesse mês, esses dados de fevereiro, que eram para ser divulgados no mês de março, adiar para abril essa divulgação. Isso acontece hoje com as estatísticas fiscais e também vai acontecer amanhã com as de crédito, né? Que estavam originalmente previstas para 29 ou 30 de março, se não me engano, já haviam sido adiadas para 2 de abril, e aí foram novamente adiadas para 9 de abril, amanhã, quando nós vamos divulgar, então, as estatísticas de crédito, e com isso concluímos a divulgação das estatísticas referentes ao mês de fevereiro. Né? Bom, feito esse comentário, passamos a divulgar os resultados de hoje. Esses resultados, a gente vai começar com a divulgação dos resultados primários para o mês de fevereiro, depois para o primeiro bimestre do ano, e o acumulado em 12 meses, em seguida os juros nominais e, por fim, o resultado nominal, e logo depois concluímos com a apresentação dos números para a dívida líquida do setor público e da dívida bruta, né, do governo geral. Só mencionando que neste mês de fevereiro, nesta divulgação, ou melhor dizendo, a partir desta divulgação, a tabela 17, a nota para a imprensa de estatísticas fiscais, que apresenta os resultados da dívida bruta do governo geral, passa a apresentar os dois conceitos existentes, ou mais comumente utilizados, da dívida bruta, que são os chamados conceitos Bacen, né, o conceito utilizado pelo Banco Central, e o chamado conceito FMI, que está de acordo com o manual de estatísticas fiscais divulgado pelo FMI. Essa mudança na divulgação das estatísticas do Banco Central foi anunciada no mês anterior, no mês passado, né, no final de março, na divulgação do relatório de política monetária, onde inclusive tem um box, um texto especial sobre esse tema, mostrando as diferenças entre os conceitos. Né? Quando chegar lá no final dessa coletiva, vou apresentar a tabela 17, os dois conceitos. Se houver dúvidas sobre os conceitos, a gente pode debater isso mais ou analisar melhor na parte de perguntas e respostas. Né? Então, começando pelos dados que estão na tabela 1 da nota para a imprensa, o setor público consolidado teve um déficit primário de 19 bilhões de reais agora no mês de fevereiro. Esse déficit foi bastante inferior ao déficit de fevereiro de 2024, que atingiu 48,7 bilhões. Com essa redução de 48,7 para 19 bilhões, houve uma redução de 61%, que em termos
nominais dá 29,7 bilhões a menos. É como se o resultado primário deficitário tivesse sido reduzido para um pouco mais de um terço nesse período, né? Se a gente olha exatamente esse resultado nominal de 19 bilhões, ele é, considerando apenas os meses de fevereiro, o melhor da série histórica do Banco Central desde 2022. Em fevereiro de 2022, houve um resultado superavitário de 3,5 bilhões. Né? Então, para a gente poder entender melhor o que aconteceu e que é responsável por essa redução do déficit primário, nessa comparação interanual para meses de fevereiro, a gente faz usualmente a divisão, a desagregação, melhor dizendo, desse resultado por esferas de governo. Né? Considerando a primeira delas, o governo central, né, o governo central apresentou exatamente o mesmo comportamento que a gente viu no setor público não financeiro consolidado. Né? Então, o governo central teve um déficit de 28,5 bilhões de reais agora em fevereiro de 2025, e em 2024 esse déficit havia sido bastante maior, de 57,8, ou seja, nesse caso o déficit caiu pela metade, de 57,8 bilhões para 28,5 bilhões. Né? Também, no caso do governo central, a gente tem o maior resultado, ou o melhor resultado da série histórica para meses de fevereiro desde 2022. Lá em 2022 tinha sido um déficit de 19,2 bilhões, agora 28,5. Então, a gente tem reduções da mesma magnitude para o setor público e para o governo central. Né? A redução do déficit no setor público foi de 29,7 bilhões e no governo central 29,3, ou seja, toda a criação do resultado foi determinada do setor público, foi determinada pela criação do resultado do governo central. E a gente pode, na minha opinião, a gente pode explicar essa melhora do resultado primário tanto do setor público quanto do governo central por uma transação. Né? Em fevereiro de 2024, houve um pagamento de precatórios por parte do governo central em 30,8 bilhões de reais. Né? Esses 30,8 bilhões de reais são dados da Secretaria do Tesouro Nacional, que divulgou no seu relatório do Tesouro Nacional, e, como eles comumente fazem, eles são valores corrigidos pelo IPCA do período. Né? Então, houve um pagamento por cronograma e tal, de 30,8 bilhões de reais de precatórios em fevereiro de 2024, o que evidentemente constitui uma despesa e piorou o resultado primário naquele período, ou seja, aumentou o déficit primário. E em fevereiro de 2025, não houve tal pagamento. Né? Os cronogramas de um ano para o outro foram diferentes. Né? Então, como tem essa despesa específica de 30,8 bilhões em fevereiro de 24 e não tem nada comparável com ela não aconteceu em fevereiro de 25, esses 30 bilhões ajudam a explicar a variação do resultado, ou seja, a melhora do déficit, e eles são exatamente da mesma magnitude da melhora do resultado, seja no setor público, seja no governo central. Então, a gente pode dizer que a melhora do resultado está devido a um pagamento de precatórios que ocorreu em fevereiro de 24 e não ocorreu em fevereiro de 25, e se a gente, para fins analíticos, excluir essa transação, os resultados de ambos os meses são praticamente iguais, são equivalentes em termos macroeconômicos. Né? Isso é mais ou menos também o que a gente viu em janeiro desse ano, então a gente pode mencionar, na minha opinião, que os resultados desse começo de 2025 estão repetindo os resultados do começo de 2024. Né? Completando essa análise do mês de fevereiro, os governos regionais tiveram superávit de 9,2 bilhões, agora em fevereiro de 25, e quando a gente compara esse resultado com fevereiro de 24, ele é bastante mais próximo. Né? Fevereiro de 24, o superávit dos governos regionais havia sido de 8,6 bilhões, então teve uma melhora de 6,9%, que em reais dá 0,6 bilhão. Então, também não houve variação nos resultados dos governos regionais, que seguem apresentando superávites regularmente. Né? Com isso, como eu já tinha mencionado, toda a variação, toda a melhora do resultado do setor público
pode ser atribuído ao governo central, e dentro do governo central, essa operação de precatórios que aconteceu no ano passado e não aconteceu agora. Se a gente olhar, então, na tabela 2, os resultados do primeiro bimestre do ano, a gente vai ter um quadro bastante similar ao que a gente já descreveu para fevereiro, né? Os valores são diferentes, mas a variação, a dinâmica é similar, na minha opinião. Nesse bimestre, janeiro e fevereiro, o resultado primário do setor público consolidado teve um superávit de 85,1 bilhões de reais. Quando a gente compara com o primeiro bimestre de 24, a gente tinha registrado lá atrás um superávit de 53,5 bilhões, ou seja, teve um aumento de 59%, que em reais é algo como 31,7 bilhões a mais de superávit neste ano. Também, como nas comparações anteriores, esse primeiro bimestre de cada ano, esse é o melhor resultado desde 2022. Lá em 2022 tinha sido um superávit de 105,3 bilhões. Né? Se a gente olhar para o governo central, esse resultado e as suas variações também são similares. Né? O governo central teve um superávit primário de 54,6 bilhões agora, no primeiro bimestre de 2025, e no primeiro bimestre de 2024 foi um superávit de 23,5 bilhões. Né? A gente teve aí um resultado mais que dobrou em termos de superávit do governo central, e em reais também um aumento de 31,2 bilhões, ou seja, tanto o setor público quanto o governo central tiveram um aumento, uma melhora no seu superávit nos primeiros bimestres de 31 bilhões, e de novo esse valor pode ser atribuído àquela operação de precatórios, que em fevereiro respondeu por 30,8 bilhões, né, valores corrigidos, e esse é o valor acumulado também no primeiro bimestre do ano passado e não teve no primeiro bimestre deste ano. Então, a explicação para o crescimento, para a melhora dos resultados primários, seja em fevereiro, seja no primeiro bimestre, seja no setor público ou no governo central, é a mesma. Ou seja, fora essa operação de precatórios, né, o governo tem, os governos, na verdade, têm feito resultados similares neste ano na comparação com o ano passado. Né? Os governos regionais permanecem também com superávites primários, e, nesse caso, ele foi exatamente igual em valores nominais no primeiro bimestre de 24 e 25, 31,2 bilhões de reais em cada um desses anos. Né? Bom, passando então para o acumulado nos últimos 12 meses, a gente tem para o setor público consolidado um déficit nominal pequeno, bastante próximo do equilíbrio, né, nos períodos de 12 meses, que é um déficit primário de 15,9 bilhões de reais, o que, como percentual do PIB, dá 0,13 por cento do PIB. Né? Então, é um relatório, um resultado, melhor dizendo, né, bastante equilibrado, e que tem uma redução em relação aos 12 meses encerrados em janeiro, que estavam em 45,6 bilhões. As causas dessa variação são exatamente as mesmas. Né? Quando a gente passa, então, para o segundo componente do resultado fiscal do mês de fevereiro, que são os juros nominais, que são apropriados por competência pelo Banco Central ao fazer essa estatística, ou seja, nós pegamos cada um dos ativos e passivos do setor público, consideramos o montante da dívida ou o montante dos haveres de cada um desses ativos e passivos, e também seus indexadores, ou seja, a taxa de juros pelos quais esses ativos e passivos são corrigidos. Então, aplicamos esses indexadores diariamente, acumulamos esse montante no mês, e assim temos a estatística dos juros nominais apropriados por competência. Neste mês de fevereiro, esses juros líquidos do setor público, né, cresceram em relação, seja ao mês anterior, ao mês de janeiro, seja em relação ao mesmo mês do ano passado, fevereiro de 24. Então, quando a gente olha os dados mensais, eles foram 78,3 bilhões de pagamento de juros, de apropriação de juros em fevereiro de 25, contra
40,4 bilhões em janeiro de 25 ou 65,2 bilhões em fevereiro de 24, né? Então vamos começar por essa variação interanual. De fevereiro de 24 a fevereiro de 25, os juros passaram de 65,2 para 78,3, um aumento de 13,1 bilhões, né? Então, a gente tem que explicar essa variação esse aumento de 13,1 bilhões. A primeira coisa é analisar os resultados do swap no período. Lá, em fevereiro de 24, houve uma pequena perda de swaps, 0,4 bilhão. E agora, em fevereiro de 25, um ganho com swaps, né, nessas operações que o Banco Central realiza, de 7 bilhões. Então, a variação dos resultados de swap ajuda a explicar 7,4 bilhões de melhora, né, nesse resultado. Então, 7,4 bilhões desses 13,8. Teve melhor dizendo, teve um aumento, né, nos juros de 13,1 bilhões e os swaps ajudaram a reduzir esse resultado em 7 bilhões. Então, nós temos que explicar, né, na verdade, se a gente excluir esse aumento se nós excluirmos o efeito dos swaps, a gente tem um aumento de 20, né, bilhões nos juros para explicar. E aí, por um lado, a gente teve um dia útil a mais de juros, um dia útil a mais entre fevereiro de 25, na comparação com fevereiro de 24, que ajuda a explicar uma maior conta de juros pelo critério de apropriação pro rata que nós realizamos. E no restante, a gente teve um aumento do estoque da dívida líquida nesse período, o estoque nominal, e o aumento da taxa Selic. Então, esses dois fatores contribuíram para o comportamento dos juros nessa comparação interanual. Se a gente olha os dados do mês anterior, né, de fevereiro contra janeiro, a gente teve um aumento mais significativo, 40,4 bilhões em janeiro de 25 e 78,3 bilhões em fevereiro de 25, um aumento, ele quase dobrou, teve um aumento de 94% nessa conta de swaps, nessa conta de juros, né? Então, a parte dos swaps, ela é o seguinte, em fevereiro, a gente teve um ganho de 7 bilhões e em janeiro a gente tinha tido um ganho bastante maior, de 30 bilhões. Esses ganhos com swap, nas estatísticas fiscais, eles equivalem a uma receita de juros. Então, em janeiro, a receita de juros havia sido maior, em fevereiro ela foi menor. Então, essa redução nas receitas de juros, que são os ganhos por swaps, ajudam a explicar esse aumento. Então, dos 37,9, a gente tem 23 bilhões explicados pelo swap, né? Então, os outros 14, quase 15 bilhões, foram devidos aos mesmos fatores que a gente mencionou na comparação interanual, ou seja, o aumento, né, da dívida e o aumento da taxa Selic. Se a gente passa para os juros acumulados no primeiro bimestre, né, acumulados no ano, ou seja, no primeiro bimestre, a gente tem uma situação, né, um pouco diferente. Ao invés de ter esse aumento nos juros de fevereiro de 24 a fevereiro de 25, aqueles mais 13 bilhões que eu havia mencionado, nós tivemos uma redução, né, dos juros. Em janeiro e fevereiro de 2024, eles somaram 145,1 bilhões, e agora, em janeiro a fevereiro de 2025, eles somaram 118,6, ou seja, uma redução, né, de 26 bilhões. Nesse caso, a gente tem os swaps explicando a totalidade dessa redução, e, na verdade, mais do que a totalidade, né? Em janeiro e fevereiro do ano passado, a gente teve uma perda com swaps de 10,4 bilhões, que equivalem a uma despesa com juros. Neste primeiro bimestre deste ano, a gente teve um ganho com swaps de 43 bilhões. Então, uma receita com juros. Então, essa receita contribui para reduzir, né, a despesa líquida com juros, enquanto o que aconteceu no ano passado contribuiu para aumentar, né? Então, a gente, somando os dois efeitos, os swaps representaram 53 bilhões de contribuição para a redução. Como a gente viu que a redução foi só de 26,
a gente tem que, assim, excluindo os swaps, a gente teria também um aumento, né, na conta de juros, da mesma forma como a gente mencionou para fevereiro, e esse aumento é devido aos aumentos tanto do valor da dívida líquida medida em termos nominais, medidas em reais, quanto também o aumento da taxa Selic no período. Por fim, em relação aos juros nominais, a gente tem o resultado acumulado em 12 meses. Esse resultado acumulado em 12 meses atingiu 7,78% do PIB, que em reais equivale a 924 bilhões. Isso representou um ligeiro aumento em relação aos 12 meses acumulados até janeiro, 7,71% do PIB. Né? Quando a gente compara com o resultado de 2024, que é os 12 meses do ano de 2024, esse percentual do PIB apropriado como juros nominais na dívida líquida foi 8,09% do PIB. Então, ele se reduziu de dezembro para janeiro e aumentou ligeiramente de janeiro para fevereiro. Com isso, somando os resultados primário e com juros, a gente tem o resultado nominal, que é o próprio, são as necessidades de financiamento do setor público, né? Quando a gente compara os 12 meses encerrados em fevereiro, elas atingiram 7,91% do PIB, o que em reais dá 939, 940 bilhões de reais. Também tiveram uma ligeira redução em relação ao montante até janeiro, que era 8,1% do PIB. Bom, com isso, nós encerramos aqui a parte dos resultados fiscais, né, do mês de fevereiro, né, e podemos passar para a divulgação dos resultados de endividamento, da dívida do setor público. Começando pela dívida líquida do setor público, esses dados estão na tabela 4. Né? A dívida líquida do setor público é o conceito de dívida mais abrangente que nós temos, por duas razões. A primeira delas é pelo fato dela ser líquida, ou seja, ela considera tanto os ativos do setor público quanto os passivos. Então, ela é mais, nesse sentido, mais abrangente do que a dívida bruta, que considera apenas os passivos. Né? Por essa razão, também, o seu montante é menor do que a dívida bruta, porque nós temos o total dos passivos e nós diminuímos o montante de ativos, então ela fica um valor menor, mas ela é estatisticamente mais abrangente, porque proporciona uma visão melhor, né, do setor público ao considerar tanto os ativos quanto os passivos. Isso é a primeira razão. A segunda razão é porque ela considera todo o setor público, enquanto a dívida bruta é uma dívida bruta do governo geral. Né? E dessa forma, a dívida líquida do setor público ela está perfeitamente integrada e consistente com os resultados fiscais. Então, a gente pode, que eu acabei de apresentar, então a gente pode mostrar a variação da dívida líquida de um período para o outro como sendo inteiramente explicada por esses resultados fiscais do período. Então, com isso, a dívida líquida atingiu 61,4% do PIB em fevereiro de 2025, e isso representou um aumento em relação ao resultado de janeiro, que foi 61,1%, né? Uma variação ali de 0,3 ponto percentual de crescimento. Mas quando a gente olha o resultado de dezembro de 2024, ou seja, o encerramento do ano de 2024, ela era 61,5%, ou seja, reduziu de dezembro de 24 para janeiro de 25, 61,5% para 61,1% do PIB, e agora aumentou para 61,4%. Né? Se vocês considerarem os resultados que estão apresentados na tabela 5, que são onde a gente apresenta os fatores condicionantes da dívida líquida e buscar explicar o que causou essa variação, a gente vê que no mês esse aumento da dívida foi resultado tanto do déficit primário, a gente viu que ele reduziu, mas ele continuou deficitário, quanto dos juros apropriados. Então, esses dois fatores levaram as necessidades de financiamento do setor público a quase 100 bilhões de reais, 97,2 bilhões no mês, o que equivale a uma contribuição de 0,8 ponto percentual do PIB para o crescimento da dívida, e esse montante foi abatido principalmente pelo crescimento, né, do denominador dessa conta, que é o próprio PIB nominal do país,
resultando naquele aumento de 0,3 ponto percentual. Se a gente olha os dados da tabela 6, que são a mesma conta, só que para o bimestre, né? Comparando, então, o resultado de fevereiro, ou seja, o primeiro bimestre, com o de dezembro, a gente tem uma estabilidade na dívida pública, aqueles 61,5, 61,4 que eu mencionei. Nesse caso, a gente teve um primário, um superávit primário mais forte, equivalente a 0,7 ponto percentual do PIB, que foi neutralizado pela uma variação da mesma proporção no que a gente chama de ajuste cambial, que é o impacto da valorização cambial sobre os estoques da dívida, né? Então, a gente tem uma estabilidade nesse sentido. Com isso, acho que esse é o que eu tinha para apresentar sobre a dívida líquida. Vamos passar agora para a dívida bruta. Os dados da dívida bruta estão na tabela 17 e, com a mudança que nós mencionamos, a primeira linha da tabela 17 apresenta o conceito de dívida bruta no critério do FMI, que é mais amplo do que o critério do Banco Central, né? Mais amplo e, com isso, maior, né? A gente sempre deve esperar que a dívida bruta no conceito do FMI seja maior, no limite ela pode ser igual, né? Mas ela tende a ser sempre maior do que no conceito do Banco Central. A razão disso é que, no conceito de dívida bruta utilizado pelo FMI, todos os títulos que foram emitidos pelo Tesouro Nacional estão incluídos nessa conta, inclusive aqueles que estão na carteira do Banco Central, né? No conceito do Banco Central, por sua vez, esses títulos que foram emitidos pelo Tesouro Nacional estão na carteira do Banco Central para serem utilizados para fim de gestão da política monetária. Eles não são considerados na dívida bruta e é considerada, em seu lugar, né, aqueles títulos que estão efetivamente sendo utilizados no momento como garantia das operações compromissadas. É como se esses títulos eles foram emprestados para o mercado, para as instituições financeiras, nas operações compromissadas. Então, esses títulos efetivamente estão em mercado. Se um conceito considera toda a carteira de títulos do Banco Central e o outro conceito considera apenas dessa carteira, apenas aqueles títulos que estão sendo utilizados nas operações compromissadas, a diferença entre os dois conceitos é o que a gente chama de carteira livre do Banco Central ou títulos livres, que é aquele montante que estão na carteira e no momento não estão sendo utilizados, né? Então, essa diferença nos dois conceitos é basicamente a carteira livre do Banco Central, que existe para que o Banco Central possa responder, né, de forma rápida, tempestiva, a variações nas condições de liquidez do mercado, que, por exemplo, exijam um aumento das operações compromissadas. E essa carteira livre, então, vai flutuar. Se a gente considerar o total de títulos a cada momento dado, né, previamente definido, a carteira livre vai flutuar com a necessidade de termos uma quantidade maior de títulos em operações compromissadas ou menor para que sejam ajustadas as condições de liquidez da economia e que, no final das contas, a taxa de juros Selic efetiva esteja no montante exatamente determinado pelo Copom, né? Então, dito isso, a dívida bruta, no conceito do FMI, atingiu 88,7% do PIB e cresceu em relação a janeiro, né? Em janeiro, ela estava em 87,1%, ela cresceu 1,6 ponto percentual. No caso da dívida bruta, no conceito do Banco Central, ela atingiu 76,2% do PIB, um aumento de 0,5 ponto percentual do PIB em relação ao resultado de janeiro, que deu 75,7%. Então, vocês podem ver que, basicamente, nos dois conceitos, houve um aumento na dívida líquida, na dívida bruta, na passagem de janeiro para fevereiro. As razões desse aumento, no caso da dívida bruta no conceito do Banco Central, estão na tabela 18. E eles foram, basicamente, os juros nominais sobre a dívida bruta, que deu 0,7 ponto percentual do PIB, ajuda a explicar inteiramente essa variação de 0,5. No caso da dívida bruta no conceito do FMI, esses mesmos juros também são incluídos, é óbvio, né? Então, a gente já tem uma parcela dessa explicação nos juros. E a outra parcela foi a própria emissão líquida de títulos do Tesouro Nacional que aconteceu no mês. A gente tem, de uma forma simples, né,
uma emissão líquida de 159 bilhões. Vocês podem achar esse número na tabela 7 da nota para a imprensa. E essa emissão líquida, ela é feita de acordo com o cronograma de emissões e vencimentos do Tesouro Nacional e as suas atividades de gestão, né, da política fiscal do país, de acordo com o seu plano anual de financiamento da dívida, né? Então, acontece emissão num determinado mês, no outro mês acontece resgate, né? E em fevereiro aconteceu essa emissão líquida de 159 bilhões. Tudo mais constante, né, como gostam de dizer os economistas, essa emissão líquida são títulos que o Tesouro vendeu para as instituições financeiras e, claro, as instituições financeiras pagaram, né? Então, com a emissão de títulos, houve uma redução nas condições de liquidez da economia. Com essa redução das condições de liquidez, o Banco Central teve que reduzir as suas operações compromissadas, de tal forma que ele diminui as operações compromissadas e aquele valor, né, é pago às instituições financeiras, retornando as condições de liquidez à sua situação originária. Então, se a gente considerar nesse exemplo que a emissão líquida de dívida é contrabalançada com uma redução do estoque de compromissadas, vocês podem ver que no caso da dívida, no conceito do Banco Central, há uma redução, ou ela fica estável, né? Porque o que aumenta na dívida se reduz nas operações compromissadas, e então não é um fator explicando o aumento na dívida bruta no conceito do Banco Central, mas no caso do FMI, há um aumento nessas emissões e a carteira total do Banco Central fica estável, porque a diminuição de compromissados representa um aumento na carteira livre. Então, essa emissão líquida pelo Tesouro Nacional no mês de fevereiro é o outro fator que ajuda a explicar o aumento na dívida bruta no conceito do FMI, que foi de 1,6 ponto percentual do PIB. Bom, com essa, então, explicação mais detalhada desses dois conceitos e da evolução da dívida bruta, eu termino aqui os pontos que eu tinha preparado para apresentar para vocês, devolvo a palavra para a Carla, para organizar aí a sessão de perguntas que vocês possam ter. Muito obrigado. Obrigada, Fernando. Por enquanto não temos perguntas, então vamos aguardar um pouquinho para ver se surge alguma. Temos uma da Marcela. Perfeito. Oi, Marcela, bom dia. Por que a opção de colocar a metodologia do FMI na tabela? Eu sei que era possível acessar isso pelo sistema gerenciador do SEG, mas o que motivou esse acréscimo? Obrigada. Mais transparência, Marcelo. Obrigado pela pergunta. Bom, antes, até o mês anterior, né, a gente tinha algumas formas dos usuários acessarem o valor da dívida bruta no conceito do FMI. A primeira delas é pegar os próprios dados da tabela 17 e somar a linha da dívida bruta do Banco Central, que estava no começo da tabela, em cima, com o saldo dos títulos livres da carteira que está ao final da tabela, né? Então, os usuários podiam simplesmente somar essas duas contas e chegar aos resultados. Eles podiam também entrar nas tabelas especiais do site do Banco Central, que tem a série inteira, né, da dívida, seja bruta, seja líquida, nesse caso a dívida bruta, já montada, né, no mesmo formato da tabela 17 da nota, com toda a série. E tinham que procurar nas tabelas especiais a dívida bruta no conceito anterior, né? Então, era um pouco mais complicado, menos intuitivo de fazer. E a mesma coisa era possível ser feita no sistema de séries temporais, como você mencionou, tendo que o usuário ter alguma expertise para poder achar onde estava a série nesse sistema, né? Então, assim, essas informações, a gente sempre disse isso, né? Tinham dois conceitos de dívida, mas ambos eram divulgados pelo Banco Central, né? Quando alguém eventualmente criticava o conceito do Banco Central, utilizava o conceito do FMI,
não era que ele fosse aos dados do FMI e obtivesse esse número, ambos os conceitos eram obtidos no site do Banco Central e, por exemplo, pelo Banco Central informados ao FMI, mas a gente achava que, como esses dados já estavam disponíveis, mas precisavam fazer algum passo adicional para que os usuários pudessem achar os números, a melhor forma de transparência era divulgar esses dados nós mesmos nas primeiras linhas da tabela, de forma que ficasse evidente a existência dos dois conceitos, a diferença entre os dois conceitos, e que ela pudesse ser explicada. Então, acho que é um passo de transparência que aumenta a quantidade de informações disponíveis sobre a situação fiscal, as estatísticas fiscais, aumenta, eu espero, né, o entendimento dos dois conceitos e da diferença entre eles. Eles podem até ter uma dinâmica diferente, né? Nesse mês, um cresceu mais do que o outro, eventualmente um pode, na variação de um mês para o outro, ampliar e o outro reduzir. Se você olhar em períodos mais longos, eles tendem a ter uma diferença em nível, né? Entre eles, a variação deles é muito correlacionada, ou seja, eles têm níveis diferentes, mas eles tendem a variar juntos. Mas às vezes eles variam, por exemplo, agora a dívida bruta cresceu numa intensidade maior, né, em outro período pode crescer menor, menos e tudo, alguma coisa assim. E eu acho que fica mais claro também a dinâmica desses dois conceitos. É isso. Carla, com você. Obrigada, Fernando. Sem mais perguntas? Deseja acrescentar algo? Nada não. Acho que foi suficiente. Só convidar a todos para amanhã a gente completar a série das divulgações estatísticas do mês de fevereiro, com a divulgação do dado de crédito. Muito obrigado a todos pela participação. Bom dia. Obrigada, bom dia a todos.